E se a gente pensasse em mineração de criptomoedas de um jeito completamente diferente? Vamos esquecer por um momento aquela ideia de ficar rico. A gente vai explorar aqui uma perspectiva radical. Ver a mineração caseira não como um negócio, sabe? Mas como uma ferramenta. Uma ferramenta estratégica, pessoal e, olha, muito poderosa. Para começar, vamos pegar essa frase é no mínimo curiosa, né? Por que alguém compartilharia um segredo e ao mesmo tempo falaria para não ser copiado? Isso já dá a dica de que a lógica aqui é outra, não tem nada a ver com o negócio tradicional. E é isso que nos leva para a ideia central de hoje. A gente precisa enxergar a mineração feita em casa não como uma empresa para fazer dinheiro, mas sim como uma ferramenta. Pensar, tipo num canivete suíço, uma coisa que fica ali guardada para ser usada em situações bem específicas, naquelas horas que ela se torna indispensável. É fundamental ter essa diferença bem clara na cabeça. De um lado tem a mineração industrial, né? Galpões gigantes, um investimento pesado, uma operação comercial mesmo. Do outro lado, que a gente está vendo aqui, a mineração caseira. É uma abordagem totalmente diferente. É quase uma filosofia de autossuficiência. Tá, mas então qual é a primeira utilidade dessa ferramenta? Bom, ela funciona como uma alavanca financeira. É um jeito de usar a mineração para lidar com despesas do dia a dia de uma forma bem inteligente, quase como um life hack, sabe, para as finanças pessoais. Essa aqui é a reação que a maioria das pessoas teria. Imagina a cena. A máquina de mineração gera exatamente o valor da conta de luz. Parece um investimento péssimo, né? Um 0 a 0. Mas é justamente aqui que a perspectiva muda da água para o vinho. Porque não é um empate. Na verdade, é a transformação de uma despesa que a gente não tem como fugir, a conta de luz, em um ativo. Vira uma espécie de bote salva-vidas financeiro. Na prática, o que está acontecendo é que o custo da energia está sendo convertido direto em Bitcoin. O ciclo é super simples. Olha só. Primeiro, a máquina consome energia elétrica. Segundo, ela produz o valor certinho, o equivalente em Bitcoin. E terceiro, esse Bitcoin é usado para pagar a conta de energia. Ou seja, a despesa se auto-liquida. Ela se paga sozinha. E a coisa fica ainda melhor quando entra um spread positivo. Pensa assim, se a mineração gerou R$ 1.000 em Bitcoin, mas a conta de luz foi de 800, o que acontece? Sobram R$ 200 de lucro líquido. A concessionária de energia vira na prática uma parceira que nem sabe que é parceira e ainda te paga por isso. Mas essa ferramenta vai muito além de só pagar conta, viu? A segunda função dela é bem mais sofisticada. Ela funciona como se fosse uma casa da moeda pessoal, sabe? Criando um ativo com características únicas e, olha, extremamente valiosas. A palavra-chave aqui é Bitcoin virgem. Pensa em moedas que acabaram de nascer, de serem criadas. A primeira transação delas é da mineração direto para a carteira. Elas não têm passado, não têm histórico nenhum. São literalmente uma folha em branco. E por que essa pureza toda vale tanto? Porque existe um mercado premium para isso. Empresas grandes, por questões de compliance e de regras internas, buscam bitcoins como origem 100% limpa, declarada, e elas estão dispostas a pagar mais por essa segurança. Certo, mas como é que se prova sem deixar nenhuma dúvida que esses bitcoins são virgens e que vieram da sua mineração? Pois é, existe uma técnica avançada para isso, que funciona quase como uma chave mestra que garante essa prova de origem de uma vez por todas. A solução é genial de tão simples. Ao invés de só transferir os bitcoins, o que o minerador faz é vender a carteira inteira onde as moedas foram depositadas. Isso inclui as chaves privadas, que são tipo a senha mestra, a senha definitiva daquela carteira. O processo todo funciona assim, ó. As moedas são mineradas e vão para uma carteira exclusiva para isso. Na hora da venda, o comprador recebe não só os bitcoins, mas o controle total da carteira onde eles nasceram. É a prova definitiva, não tem como contestar. E aí, por segurança, é claro, o minerador simplesmente cria uma carteira nova para continuar o processo. Ok, a gente já entendeu o que e o como dessa ferramenta, mas talvez a pergunta mais importante seja para quem? Quem é que realmente se beneficia de pensar na mineração desse jeito? Porque, vamos ser sinceros, essa ferramenta não é para todo mundo. Ela é uma solução de nicho, ela é ideal para perfis e para situações bem específicas. Existem alguns grupos que se encaixam perfeitamente. Primeiro, quem tem acesso à energia barata, seja por ter painel solar ou por morar em lugares como o Paraguai, por exemplo. E talvez o mais interessante, aquelas pessoas que usam isso de forma estratégica, como uma proteção contra instabilidade econômica ou contra uma regulação que pode ficar mais rígida no futuro.
No fim das contas, a grande mensagem é essa virada de chave. É parar de ver a mineração como um investimento e passar a ver como uma ferramenta super versátil, com aplicações muito práticas. Pode não ser para todo mundo, é verdade, mas para a pessoa certa, na situação certa, ela pode ser uma ferramenta poderosa demais.